muito interessante e positiva, que foi o seguinte: o Centrão entendeu que, de forma, enfim, um tanto tardia, mas entendeu a importância do parlamento para impedir o presidente de fazer alguma coisa. Uhum. E aí, durante o governo Bolsonaro, esse Centrão foi lapidando mecanismos de uso do próprio parlamento para seus próprios interesses. E aí o Centrão acaba sendo uma oposição mesmo quando está ao lado de um determinado governo, entende? Então, assim, hoje, supostamente, o Lira está alinhado e o Rodrigo Pacheco está alinhado. Mas está o Lira fazendo uma função que seria de um opositor, freando as maluquices do governo Lula, e está brigando com o Rodrigo Pacheco. Então, todo mundo imaginou, e até hoje, cara, eu publico no Instagram, vem os malucos bolsonaristas, né, os saudosos do Bolsonaro, dizendo, não, o Brasil acabou, o comunismo não sei o quê, e bababá, não adianta fazer nada, o Congresso está vendido. Eu falei, cara, não é assim, a dinâmica do poder não é essa. Se vocês quiserem olhar para esse lado, tudo bem, apocalíptico, né? Rasga as roupas nas ruas, não sei o quê. Mas isso é maluquice só, isso não é análise política. Chama entende? Alien com o celular no meio faz tudo quanto é loucura que pode. Mas isso não é análise política, cara. Você tem uma dinâmica do poder, se você não entende, você não consegue, obviamente, nem compreender o que está em jogo e nem explicar para ninguém. Né? Então, assim, aí voltando à sua pergunta, há uma configuração hoje que é, obviamente, precária, porque é circunstancial. Esses primeiros 3 meses do governo Lula, ninguém imaginava, estou falando da parte dos apoiadores do Bolsonaro e provavelmente também dos apoiadores de Lula, que seria essa bagunça. Né? O Lula conseguiu uma coisa aqui, outra ali, mas o principal, ou os temas principais que ele queria, como derrubar o presidente do Banco Central, ele não conseguiu. E não vai conseguir, o Lira já deu o recado de que a sociedade endossou a independência do Banco Central, o Congresso votou e acabou. Sim, então, eles com estão Lira até presidente, aumentando os juros, eu acho, né? Eles vão aumentar aí, não acho que sei. aumentou já essa semana. Então, assim... é o oposto que o Lula quer, né? Então, assim, não tem conversa. Então, esse fortalecimento... Aí está se fortalecendo... Eu acho que é bom pra gente, sinceramente. O trabalho do BC atualmente, esses juros de 13%, 13,75%, não ajuda ninguém. Cara, Só fode a gente, de verdade, né? O negócio assim, se o governo não faz sua parte, também os juros não tem como baixar. Se baixar os juros, aí é cheque em branco para o governo fazer merda. Esse é o problema. Né? Então, assim, nós estamos aqui numa situação muito delicada. Não é chegar na loucura de falar assim, não, os juros estão ótimos. Então, seu Roberto Campos Neto, não é isso. Sim. Né? Só que, assim, a dinâmica da política, cara, é uma desgraça. Porque, assim, você está entre... vão pressionar para baixar os juros, aí você dá mais poder para o governo federal. Sim. Fazer as merdas que eles querem. Então, que é mais orçamento, né? Menos dívida que ele tem que pagar, abre espaço no orçamento. Aí, né? Hoje, eu nem vi direito, porque eu estava vindo para cá, mas vi que parece que já foi apresentado o arcabouço fiscal, que eu vou chamar de calabouço fiscal. Mas eu quero ainda ver, enfim, os detalhes, o que ele quer. Mas, assim, ninguém imaginava que os 3 meses do governo Lula seriam dessa forma. Todo mundo, principalmente os bolsonaristas, achavam que cara, ia dominar, passeio, ia fazer tudo. Ia comprar todo mundo com dinheiro público e acabou. Tudo, cara, mas não é assim, entende? Até, você vê, que coisa interessante a política, cara. Quando da campanha ainda, eu estava falando do Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e eu, na minha cabeça, e baseado, obviamente, no passado e naquele presente do Valdemar Costa Neto, eu achava que o Bolsonaro perdendo, ele, para proteger o seu partido e para se proteger, ele seria um potencial aliado do Lula. Uhum. Só que quando terminou a eleição, o resultado do segundo turno, o Valdemar Costa Neto deu uma entrevista, salvo engano, para o jornal O Globo, dizendo que ele tinha ficado impressionado com a quantidade de eleitos pelo PL que foram eleitos na esteira do bolsonarismo. E foi a maior bancada deles, né? E aí... ele diz o seguinte, quer dizer, ele falou várias coisas na entrevista e nessa entrevista eu vi que ele tinha mudado a posição, porque a surpresa que ele revela por ter tido tanta gente sido eleita pelo próprio partido na esteira do bolsonarismo é um negócio que o líder político faz a seguinte reflexão, cara, eu não posso, virando o ano, me aliar ao Lula, porque senão eu perco o partido e eu perco esses caras. Então, assim, o Valdemar Costa Neto é raposa política, esse cara tá... Cara, o cara foi...
é acusado, processado, condenado, foi preso, cumpriu prisão, tudo isso, voltou como líder do PL foi base do governo Bolsonaro e agora é o líder da oposição. Com uma Entende? bancada e grande pra caralho, 97 pessoas. E quando o Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos, para passar as férias intermináveis que Ridículo, terminaram inclusive, ontem, deixa eu pontuar isso. cara, quem assumiu o papel de se colocar publicamente dizendo que era oposição foi o Damar Costa Neto. Eu nunca imaginava um negócio desse. Então, assim, logo depois do segundo turno, eu falei, cara, essa entrevista aqui já mudou a configuração. Aham. Com o negócio em relação ao Lira e ao Pacheco, eu nunca tive ilusão de que eles iam se render ao PT. Porque esses caras sabem, principalmente o Lira, esses caras sabem, cara, como é que o jogo funciona.